Bom, para os seguidores do Márcio, eu sou Patrícia, sou assessora de brigada de incêndio. Agora eu vou passar a palavra para Márcio Ferreira. Márcio, fala um pouco de você. Quem é Márcio Ferreira? Se apresente, por gentileza. Obrigado, Patrícia. É uma grande honra participar dessa live. A gente já tem 30 anos em família. Deixa eu compartilhar a tela, né, que a gente já preparou um material para mostrar. Aí vai ser mais produtivo. Tá? O objetivo dessa Tirar a tela live... para vocês, pessoal. Estão vendo, pessoal? Tá? Vou aumentar um pouquinho mais. Pronto. Esse aqui é o Márcio Ferreira, arroba Márcio Elfire. Agora ele vai falar um pouco dele, um pouco da história dele. Certo, a gente já vem trabalhando na área de incêndios, né? Em família, já são mais de 30 anos. Eu tenho 37. Na verdade, com 5 anos, a família da gente já tinha empresa de combate a incêndios. E toda a minha vida foi dedicada à área de incêndios. Então, desde criança, eu já passeava ali pela empresa de recarga de extintores. E a gente veio, né, a ponto de fazer um grande desenvolvimento no Brasil e também morar hoje nos Estados Unidos, onde tem o maior centro de informação, de networking da área de incêndios. Tá? Então, eu vou falar bastante sobre a empresa da gente também, né, sobre o trabalho que a gente já faz em mais de 30 anos, mas eu prefiro falar, né, costurando o assunto, né, do que só falar agora uma introdução rápida. A gente já treinou mais de 500 alunos em engenharia de incêndios, mas hoje a gente trabalha em todos os níveis da área de incêndios. Né? Tá? Eu queria apresentar, a Patrícia vai me ajudar pegando as No caso, dúvidas. você já quer, em relação a como funcionam os seus projetos. Não é isso que você já quer? Eu gostaria de fazer o roteiro do PowerPoint. Sinta-se à vontade, A Márcio. ideia é nós fazermos seguidos, né, lives seguidas, então não dá para falar tudo de 30 anos de experiência, né, em família, na área de incêndios. Então a gente vai dar a doses aí homeopáticas para ajudar a absorver. A área de incêndios ela é um pouco complexa, né, e dentro de vários aspectos tem culturas bem específicas, únicas, de que só acontece na área de incêndios. A gente pode até falar assim, tá? Mas o objetivo, o que a gente quer fazer com essas lives? Que você e a sua empresa, né, esteja 100% mais protegido. No mínimo, né, o dobro da proteção aconteça aí. Tá? E garantindo que 5 itens aconteçam, que são essenciais na prevenção de incêndio. A gente titula isso como PIM-PTS, que é projeto, instalação, manutenção, plano de emergência e o treinamento simulado. Tá? Então, esse é o objetivo que a gente vem fazendo esse trabalho. Tá? E o primeiro detalhe, a outra coisa, nós temos um livro, pessoal, que é o treinamento avançado de segurança contra incêndio também. Foi o último livro que a gente escreveu, hoje eu estou com 6 livros. Esse foi o último e é uma visão cirúrgica da área, de uma experiência de 20 anos, né? Falo 33 anos em família, mas eu tenho 20 anos de engenharia de incêndio, tá? Então, essa palavra avançada, ela vai costurar todo o conteúdo da gente e também ela é linkada com a palavra engenharia de incêndios, tá? Normalmente a gente vai ter
proteção de incêndio e vai ter um nível avançado que seria em engenharia de incêndio. E é um termo que está sendo muito falado ultimamente na área, né, nos últimos dias, nos últimos anos. Mas por que e o que é esse termo? E às vezes até as pessoas usam de uma forma equivocada, certo? Nesse livro, a Patrícia vai compartilhar também, né, Patrícia? Pode compartilhar o link do e-book, do livro Treinamento Avançado de Segurança contra Incêndios. Nós separamos 15 segredos, tá? Então, são 15 segredos ou pontos de clareza que vai ajudar você a entender a área e estar, no mínimo, aí mais protegido. Só porque você já sabe uma coisa a mais. Tá? Então, só a questão de informação é um detalhe gritante na área de incêndios. Então, a gente vai mostrar e provar isso para vocês. Tá? E aí, com isso, você vai conseguir promover uma proteção inteligente, acima da média, proteção avançada, uma proteção eficaz e até com um custo-benefício que vai lhe ajudar. Né? Então, mais barato. Certo? O que é uma proteção avançada? Tá? Eu já vou lá para o final do conteúdo, já vou mostrar para você o que é a proteção avançada. Às vezes entra em muita ciência, tá? Eu vou trazer alguns termos importantes de engenharia de incêndio que acontece no mundo, tá? E no contexto internacional. E uma das coisas que nós podemos falar, já vamos lá para o final do conteúdo, que seria, simplificando tudo, seria uma proteção que lide com os poucos segundos, certo? Então, a proteção de incêndio avançada, ela vai tratar os poucos segundos que são fatais em um incêndio, certo? Deixa eu até mutar aqui o pessoal que entrou. Eu preciso passar o host para ti. Vou te passar o host, que aí às vezes a pessoa está entrando, né, e precisa liberar. Pronto. Esse é um vídeo, pessoal, de um incêndio, né? O bombeiro colocou uma chama num quarto que não tem quase nada. Vocês podem ver, ó, 16, 17, 18 segundos. 18 segundos nós temos um flashover, certo? Então, normalmente, esses poucos segundos precisam ser tratados, percebidos, né, e tratados em um ambiente que pode gerar esse flashover. Então, esse já é o ponto de partida que, na proteção avançada, ela vai focar. Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber, será que eu estou protegido para esse tipo de situação na minha segurança contra incêndio que eu tenho hoje na minha empresa? Certo? Então, são coisas que ainda com as normas que nós temos, com a segurança que nós temos, né, nós podemos perceber que está sendo falho. Certo? E isso daqui num sistema não só do Brasil, mas no mundo, ainda é um sistema bem similar. Tá? Então, eu vou pular, né? Eu falei que ia lá para o final, mas vamos lá no comecinho também agora. A segurança contra incêndio, ela começou nos anos 70, nos Estados Unidos, através de um programa chamado American Burning. Esse programa aconteceu nos Estados Unidos e ele é o programa modelo até hoje no mundo. E é o sistema do mundo de segurança contra incêndios. Funciona como? Precisa ser aprovado um projeto no Corpo de Bombeiros e depois uma vistoria
né, acontece para liberar o documento de habite-se do prédio. Esse é um sistema mundial que foi criado nos anos 70. E o que aconteceu naquele tempo? Eles fizeram 2 anos de tabulação de incêndios. Eles registraram incêndios por 2 anos. E com isso eles viram, né, a cultura do bombeiro daquela época era o quê? O bombeiro ele tem que ir ao local atacar o fogo. Certo? E morria muitas pessoas. Então era o foco da segurança contra incêndio era ter corpos de bombeiro, heróis, para atacar e salvar pessoas. Certo? E dentro de 2 anos, vendo números, vendo resultados, prejuízos, né, eles conseguiram identificar o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E criaram um programa para, né, analisando esses dados, para fazer uma diminuição no número de incêndios. E uma das primeiras coisas que apontou como a coisa mais eficiente era a prevenção. E a maneira que eles criaram de prevenir foi o quê? Vamos fazer um processo de análise, o projeto precisa ser aprovado e depois tem que ser visto se foi feito de acordo com o projeto. Então, aquilo aconteceu nos anos 70. Foi ótimo, diminuiu absurdamente os números de incêndio. Mas até hoje no mundo acontece. Certo? Então, como acontece hoje, né? Então, nós temos o chamado AVCB, que é a Auto Vistoria do Corpo de Bombeiros. Normalmente, temos 27 estados. Cada estado ele segue uma norma diferente da outra. E nós temos 25 proteções. Tá? Deixa eu ir pulando, que aí essas coisas já estão aqui nos outros slides. Tá? Então, nós temos 25 proteções. Tá? As normas, nós podemos ainda dividir a área de incêndios em 3 níveis. Certo? Esse daqui seria o segredo número 1 do livro. Tá? E é o quê? Os 3 níveis da área. A área de incêndios é dividida em 3 níveis. Então, pessoal, daqui você já tem uma dificuldade de informação. Todas as outras engenharias, você lida com uma variável. É o que? Eu tenho que aprender estrutura na estrutura. Eu tenho que aprender eletricidade. Na de incêndio, eu tenho que aprender 25 proteções no nível básico. Certo? Acesso de viatura, separação entre edificação, resistência ao fogo, compartimentação, controle de material de acabamento, saída de emergência, elevador, controle de fumaça, gerenciamento de risco, brigada de incêndio, brigada profissional, iluminação de emergência, detecção, alarme, sinalização, extintores hidrantes, chuveiro, resfriamento, espuma. Tá? Então, são 25 sistemas no nível básico. Tá? Todo prédio precisa ter, dependendo do tamanho ou da altura. E 25 vezes 27 normas de estados diferentes. Então, aqui você já tem uma grande demanda de necessidade de preparo, de treinamento, de informação. Então, daqui você está tratando ainda no nível básico. Pedindo que o meu filho apareceu aqui. Oi, filho. Só um minuto. Vai lá, eu tô na live, filho. É. Vai lá. Depois eu falo. É o Davi. Davizão. Ninguém para ele. Mas 25 proteções vezes 27 dá 680, se eu não me engano. 680 normas no nível básico, pessoal. Tá? E nível intermediário são sistemas, já entra locais ou proteções que o bombeiro brasileiro ainda não cobra. Certo? Normalmente são as seguradoras,
E aí nós temos duas seguradoras, duas certificadoras que elas têm laboratórios de incêndio validados internacionalmente, que é a UL e a FM. O UL é Underwrite Laboratórios e a FM Factory Mutual, que é uma seguradora. Então, nós temos aí, são sistemas de supressão e normatização internacional. Então, entra um nível a mais. A pessoa não precisa chegar nesse nível, né? Mas se ela tem um risco ou um local que não pode nem pensar em pegar fogo, é super importante ela ter ou atender esses critérios, certo? E aí nós temos o nível avançado, que são projetos especiais com a variável do fogo, certo? Então, todos esses outros projetos ou níveis abaixo do avançado, a gente não está lidando ainda com a variável ou a ciência do fogo. Imagina, é como se eu estivesse fazendo um projeto de eletricidade, né? Estou colocando lâmpadas, mas eu não entendo de eletricidade, certo? E aquilo que a gente mostrou no comecinho, como que eu vou proteger uma situação de poucos segundos, naquele 18 segundos que foram fatais? Eu tenho que perceber e prever o cenário de incêndios, certo? E para fazer isso é engenharia de incêndio, é um nível avançado, tá? E aí, voltando então na história dos anos 70, o American Burn, certo? Aquilo foi daquele tempo para cá, né? Foi bom, mas até hoje, pessoal, nós temos aí 50 anos atrás. Até hoje é o sistema que nós temos. Que é o quê? O bombeiro vai uma vez no ano, ver se você está, né, com o documento certinho para ele te liberar para habitar o prédio. Deixa eu tirar aqui o áudio. Então, nós temos esse delay, né? Nós temos um delay em relação às outras engenharias, certo? Então, igual eu mostrei aqui, ó, a eletricidade, eu tenho que saber eletricidade para eu fazer um projeto de lâmpada, mas no projeto de incêndio eu não tenho que saber da variável da ciência do fogo para eu fazer um projeto de incêndio, certo? Então, nós temos um delay e algumas situações particulares da área de incêndios, que, né, vai cair na primeira norma que inventaram, que é o Código de Hammurabi. Foi antes de Cristo, aí eu não lembro agora, né, mas foi antes de Cristo, que dizia o quê? Né, na Mesopotâmia, que se você construir um prédio, se ele cair, a culpa é sua. Certo? E na área de incêndios, a situação particular, bem característica da área, é que você fez de acordo com a norma, ok, lava-se as mãos. Certo? Então, nós temos essa situação dos anos 70, que o bombeiro vai um dia na sua edificação, ver se você está ok, e é um processo burocrático, porque é muita coisa para se aprender. Nós ainda não temos um curso no Brasil que dê essas 25 matérias de um estado. De um estado. Se a gente falar o estado mais avançado hoje, São Paulo, não tem um curso de engenharia que dê todas essas 25 matérias. Né? Então, e outra coisa, quando aconteceu a Boate Kiss, né, uma das ações que saiu do incêndio foi a Lei Kiss. Essa lei, ela diz que todos os cursos, uma dos itens dela diz assim, que todos os cursos de engenharia, arquitetura e segurança devem contemplar a matéria completa de incêndio. Então, isso daí já tem 4 anos atrás. A lei já saiu e até hoje no Brasil, 4 anos depois, ainda não temos um curso, nem em São Paulo, que dê, só de São Paulo, as 25 proteções. Certo? Então, tem um desenvolvimento, tem acontecido,
Hoje nós temos aí no MEC mais de 1.000 cursos chamado Engenharia de Incêndio, mas que nenhum ainda dá as 25 matérias, certo? Os 25 itens das ITs de São Paulo, certo? Tá? E estamos falando só de um estado, são 27, certo? Vocês podem me interromper, pessoal. Tem alguma pergunta, Patrícia? Às vezes você pode me fazer uma pergunta e Eu estou aproveitar. colocando aqui nos comentários do Instagram para as pessoas se sentirem à vontade para fazer as perguntas na primeira oportunidade, assim que você concluir o seu conteúdo, eu repasso para você e você responde. Uhum. Ok. Então, nós temos um delay, pessoal. Temos um delay na área de incêndios, né? Como eu falei, se eu comparar com as outras ciências, com as outras engenharias ou as outras seguranças, todas têm andado autossustentavelmente. Outro ponto, outro segredo que a gente fala. Então, estou falando dos segredos do livro, que dá uma clareza, né, do que eu devo confiar ou do que eu tenho que agir para me proteger ou prevenir o risco de incêndio, certo? Então, todas as outras engenharias, elas andaram autossustentavelmente. O que quer dizer isso? Igual o código de Hammurabi, se eu tenho um problema, né, a culpa é minha. Na área de incêndios, infelizmente, as normas elas têm limitado isso, ok. O extintor estava a 5 metros da porta, né? Aconteceu um incêndio, ok. Lava-se as mãos. Então, tem essa situação de que a área de incêndios ela precisa que um bombeiro, né, faça essa checagem, faça a análise de projeto, depois faça a análise da vistoria e ainda ficamos atrasados em relação às outras engenharias ou áreas de segurança que têm a punição ou têm a situação de responsabilização. O que nós temos, então, na área de incêndios? Temos a corresponsabilização, que um bombeiro ele vai ser responsável junto com o profissional. Então, até a análise de projeto, ela demora. Então, nós temos aí um caso que demora, não é incentivado a melhorias. Às vezes, se você colocar uma coisa num projeto, né, dependendo da situação, eu já passei por isso, de ser reprovado porque colocou a mais. Entendeu? A gente colocou um detector porque na saída de emergência não estava atendendo 1 minuto. E aí, não, reprovou porque colocou um item a mais. Certo? Então, em vez de incentivar a segurança, né, a questão do sistema hoje, ela acaba confundindo e não chegando a esse ponto de proteger. Certo? É o que a gente tem em cada ponto de característica da área de incêndios. Certo? Essa imagem aqui, a gente está referenciando ao nível intermediário, que são normas internacionais. O que é o nível intermediário? Sistemas de supressão, que é o quê? O CO2, o Novec, o FM200, o FirePro, o Fire3. São sistemas que são riscos especiais que não pode nem pensar em pegar fogo. Tá? Então, sistemas de supressão e normatização internacional, a gente titula como nível intermediário. E aí, hoje, a normatização internacional mais conceituada e mais conhecida é a NFPA, certo? Essa imagem aqui, pessoal, acho que é de 10 anos atrás, do primeiro livro que eu escrevi, entendeu? Ela mostra, até hoje, o Brasil não tendo uma diretoria da NFPA, que são as normas internacionais que todos os países, a maioria dos países, adotam, certo? Então, como acontece também, então, estou mostrando mais um atraso na segurança contra incêndio. Porque se nós formos comparar com um país que tem algo mais sedimentado na segurança contra incêndio, se a gente falar só de norma, seria a NFPA. Então, nós vamos copiando um estado que
está mais à frente. Normalmente é São Paulo, mas o que aconteceu também, né? Esse é até um dos assuntos que a gente ajudou outro estado a copiar a NFPA, a fazer acordos de cooperação na NFPA, e só por isso já avançou 10 anos além de São Paulo, certo? Que é o caso do Pará. O estado do Pará é onde a gente tem a maior influência, né? E temos ajudado muito o Coronel Oliveira, um dos comandantes, né? Que tem, a gente fala, a autoridade tendo jurisdição. Eles decidem, né, em relação às normas e toda a sociedade. E então hoje o estado do Pará tem normas internacionais que eles adotaram e coisas que está 10 anos, 20 anos além de São Paulo, só porque copiou o que faz sentido, né, do que tem mais avançado no mundo. Certo? Então, sugestão, uma das perguntas que a gente mais recebe é o quê? Por que a gente tem 27 estados diferentes de normas? Por que não um código? Então, nós teríamos que ter duas coisas. Um é um código que ele determina o que as proteções, o que o prédio tem que ter de proteção. Tem que ter extintor? É um prédio de 300 metros quadrados e um pavimento. Tem que ter extintor, saída, sinalização e iluminação de emergência. No mínimo, tem que ter 4 coisas, que é extintor, sinalização, iluminação e sinalização de emergência. Tá? Isso é regra normalmente para todo o estado. Só que cada estado já vai mudando um item que você não consegue identificar e dar conta de absorver todas as normas, né, que muda constantemente. Então, nós temos ainda também uma atualização que acontece, né, de 2 em 2 anos. Então, temos 3 tipos de atualização. Uma que tem estados que nunca atualizou, ainda é dos anos 80. Cerca de 10 estados continuam assim. Um que sempre atualiza, né, vamos falar o estado de São Paulo, que todo ano está atualizando, né, e nós temos código e a norma. As normas, elas me dão um padrão de qualidade que eu tenho. Por exemplo, a norma são das proteções, é extintor, a norma de extintor, a norma de saída, a norma de escada, a norma de hidrantes, de sprinkler. E o código ele me determina o que tem que ter na edificação, certo? Então, aqui que a gente tem, né, essa gama de informação, mas ainda assim atrasada em relação ao que tem na Venezuela. Então, olha aqui, é interessante porque até a Venezuela, né, em toda a sua crise, está mais avançada, a gente pode considerar que está mais avançada do que o Brasil na segurança contra incêndio em questão de norma, certo? Tá? Patrícia, eu já estou 40 minutos, acho que dá para a gente abrir um pouquinho, né, as perguntas. É o seguinte, pessoal. No caso, nós abrimos uma caixinha ontem de perguntas voltada à nossa temática, que é treinamento avançado de segurança contra incêndios. Quando concluir aqui com o Márcio, eu quero explicar um pouquinho para vocês em relação ao Zoom, para, na nossa próxima live, acompanhar diretamente do Zoom todo esse conteúdo e não ser desse jeito aqui, que fica melhor, ser apresentável, vocês aprenderem mais, eu digo, não só vocês, nós, porque cada dia a gente aprende mais coisas diferentes. E nós temos aqui à nossa frente o Márcio Mendes Ferreira, é isso? Sim. Que ele é conhecido como Márcio Alessandro Ferreira Mendes. Pronto, que ele é conhecido como Márcio Ferreira. @Márcio Elfire. Esse que eu estou apresentando a vocês é o Márcio Elfire. Então, vamos voltar aqui à parte da pergunta que fizeram.
sobre como é que funciona a segurança de incêndios no Brasil, Márcio. Tá, eu já até expliquei um pouquinho. A segurança contra incêndio no Brasil, ela copiou a segurança dos Estados Unidos, que nasceu nos anos 70 do American Burning, que é o quê? Um processo de análise de projeto e depois um processo de análise de vistoria. Então, primeiro é aprovado o projeto, depois é aprovada a vistoria. E era uma medida de prevenção, tá? Foi visto que era a coisa mais relevante, mais importante, que trazia resultados dentro de 2 anos de relatórios de incêndios. Desculpa. Até hoje no Brasil nós não temos um registro de eventos de incêndio, tá? Não existe no Brasil. Então, se a gente quiser fazer uma análise igual eles fizeram nos anos 70, desde os anos 70 eles têm. Diariamente aconteceu um incêndio, eles registram, vai para um banco de dados federal e eles têm decisões baseadas nisso. Hoje no Brasil, nós não temos. Né? Então, eu posso até falar da SFPE, e já vou entrar em outro assunto. A SFPE é a Sociedade dos Engenheiros de Prevenção de Incêndios. Então, se você for pesquisar a área de incêndios, você vai achar 2 organizações as maiores do mundo. Uma é a NFPA, que eu falei ainda agora, que é uma organização internacional de criação de normas. Tá? É uma organização fenomenal, milionária, que já investiu, desde os anos 80, milhões e milhões em pesquisa de incêndio. Tá? Então, se você quer aprender além, né, avançado, NFPA. São normas. Mas quem cria as normas é a sociedade também dos engenheiros de incêndio. Então, o criador da norma é um engenheiro de incêndio. Então, é outra organização também, e ela vai além porque ela trata a engenharia de incêndio, certo? A ciência do fogo que lida com aqueles poucos segundos. Um outro item também importante, por que a gente é atrasado? Né? Por que a gente tem essa diferença entre a eletricidade, entre a estrutura? Eu já falei que são muitas informações, são muitas micro segmentações, que tem que juntar tudo, tem que saber tudo, então se torna muita coisa. Mas também o fogo, apesar de ser um dos primeiros elementos da natureza que o homem usou, né, desde a Idade da Pedra, só tem 30 anos que conseguiu tabelar as equações para fazer essa percepção do incêndio, para fazer os cenários de incêndio. Né? Então, na eletricidade eu tenho uma fórmula, ok. No incêndio, só antes de 30 anos atrás, que conseguiu descobrir essa fórmula. Conseguimos tabelar a equação que determina o comportamento do fogo. Por quê? Porque o fogo é caríssimo para você estudar. Normalmente você tem que queimar tudo. Então, imagina eu queimar uma casa. Então, é dinheiro, né? Eletricidade não, é uma coisinha ali que eu vou fazer micro, já deu para perceber. Incêndio não, então tem que queimar coisas grandes. Então, é um investimento muito mais caro, né? E por isso temos também esse atraso na engenharia de incêndio. Certo? Mas aí respondi e ainda fui mais um pouquinho, né? Como funciona o processo de segurança contra incêndio no Brasil. Certo? Então, nessa situação, nós vamos só até 2 itens do que nós chamamos o PIM-PTS, que é projeto, instalação, manutenção, plano de emergência e o treinamento simulado, né? Os 5 dedos da mão. PIM-PTS. A gente até chama isso porque tem também uma proteção que é chamado o
PTS, que é Projeto Técnico Simplificado, outro termo do bombeiro. Tá? Tem o AVCB, que é Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, nós tentamos até deixar parecido, que é o PIM-PTS, que é o projeto, a instalação, a manutenção. Então, normalmente, o bombeiro ele só vai te cobrar os dois. Tem projeto, tem a instalação, mas não vai te cobrar a manutenção. Não vai te cobrar um plano de emergência. E não vai te cobrar um treinamento simulado. Certo? Então, daqui a gente vê a quantidade de falta de informação que torna esse sistema frágil. Porque se eu, qualquer pessoa com bom senso de segurança, ele percebe, pô, eu tenho o projeto. Aí o que acontece? Normalmente um projetista ele faz, mas ele faz aquele projeto para aprovar no Corpo de Bombeiros, que é um processo burocrático, pessoal. Tá? É uma das coisas bem difíceis de acontecer. Eu 2012, 2013, mesmo com todos os cursos que eu já tinha feito no Brasil, era difícil aprovar projeto no Corpo de Bombeiros. Tá? E, então, esse daqui não se comunica com esse daqui. Normalmente, o cara que faz o projeto aprovou aí. Agora te vira, cara. Agora é o instalador vai entrar em cena. Então, ele não entende muita coisa do que criou no projeto. E o projeto é o plano, ele já é linkado com o plano de emergência. Se esse profissional não envolver a equipe, a gente fala aqui são os stakeholders, se ele não envolver a equipe, por exemplo, quem que está na edificação todo dia, eles entendem o que tem ali de risco, o que não tem, o que faz sentido, o que não faz. E depois eles que vão manter aquilo funcionando. Se eles não participarem do projeto, esse projeto não vai nem ser instalado corretamente. Então, tudo começa com um projeto, certo? O projeto já é assunto de engenharia de incêndio, entendeu? Então, por exemplo, eu não vou falar hoje, mas o plano da gente das próximas lives é o quê? Eu vou mostrar aqui. Essa seria cada proteção, as 25 proteções a gente vai mostrar para você. E o que faz a diferença da proteção avançada? A gente fala que é entender o objetivo da norma. Então, por exemplo, na saída de emergência, vou dar o da saída de emergência. Qual o objetivo da saída de emergência? Para conseguir entender qual o objetivo, você tem que ter feito ali no mínimo uns 10 projetos, fazendo os cálculos da proteção. Tá? Então, hoje a gente já fez mais de 2.000 projetos. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Saída de emergência, tá? Esse aqui está em cima. Está aqui. Mas, depois que eu já tinha feito vários projetos, eu percebi, não está escrito isso na norma, pessoal. Então, o objetivo da norma normalmente não está escrito. E tem um objetivo quantificável. Isso aqui que entra na engenharia de incêndio. Que é o quê? Por exemplo, na saída de emergência é que a população de cada pavimento sai em 1 minuto. Então, a norma me dá maneiras, na realidade, me dá uma maneira para eu atender essa condição. Mas existem outras maneiras. Por exemplo, na norma de saída de emergência, ela vai me dar o tamanho de corredor, de 3 coisas. Corredores, escadas e portas. Essas 3 coisas têm que ter um tamanho para que a população de cada pavimento saia em 1 minuto. Esse é o cálculo que deve ser feito na saída de emergência. Aí imagina agora, eu tenho uma porta de 2 metros para o lado direito e uma de 1 metro para o lado esquerdo. E eu tenho 100 pessoas, certo? Então, a minha geometria da sala, eu tenho 3, vamos dizer assim, 3 unidades. 2 para cá e 1 para cá. Então, eu vou ter que colocar 2 terços para sair para cá e 1 terço para sair para cá. Certo? Então, você entendendo o objetivo daquilo, o técnico de segurança, o coordenador de segurança vai participar e vai manter aquilo funcionando, dentro da inteligência do objetivo que foi criado.
certo? Mas dentro dos 5 itens, normalmente o cara faz o projeto, mas nem explica para o instalador, nem dá uma lista de material do que ele tem que fazer e por que que ele desenvolveu isso, certo? E aí depois tem a manutenção. Quando que tem que ter manutenção? Né? Então, na maioria das vezes não funciona. Não tem essa preocupação. Se não tem a preocupação de manter os 5 itens, manutenção vai embora. O plano de emergência não é criado e o treinamento não acontece. Certo? Então, acho que é um assunto que a gente vai dar sequência nas próximas lives, mas deu para dar uma pincelada aí do que a gente vai falar. Patrícia, pode seguir também. Certo, agora eu vou virar a câmera para mim, tá bom? Tá bom. Do Instagram. Olá, pessoal. Como eu compartilhei com vocês a minha tela aqui do Zoom, eu vou falar agora aqui na live, e em seguida eu vou fazer um vídeo explicando para vocês o quanto é a importância de baixarmos o Zoom para todas as semanas, vai ser semanal, não é isso, Márcio? Semanal. Vai ser semanal, uma vez por semana, nós vamos alinharmos aqui, eu e o Márcio, voltado a essa parte de projeto de incêndio, que nós temos que zelarmos o nosso patrimônio. Aí, Patrícia, patrimônio, sim, o local pela qual nós trabalhamos. Então, de antemão, como eu estava falando anteriormente, vamos baixar o Zoom e depois eu vou enviar o link para vocês, vocês vão ver como é fácil e já automaticamente já cai aqui nessa página aqui do Zoom para não acontecer que isso acontece. Eu acredito que Márcio, muito obrigada pela, digamos assim, você disse pincelada, mas que pincelada que foi show, viu? Obrigada desde já. E eu acredito que muitas pessoas aprenderam muita coisa com você e mais na frente tem muito mais. Porque, como o Márcio falou, 30 anos, não dá para explicar em uma live de menos de 1 hora. Então, eu agradeço ao Márcio, muito obrigada, Márcio. Agradeço toda a equipe da Elfire. Agradeço a você que passou todo esse tempo com a gente e aguardamos vocês na próxima live que nós vamos passar o conteúdo e bem detalhado o que aconteceu agora. Sim, lembra também o e-book, né? Então, esse material, pessoal, tá escrito no e-book, então fiquem à vontade para baixar, né? É um presente. Eu posso colocar no feed, não é isso, Márcio? Pode sim. Então, abaixo dessa live, no feed, eu vou colocar o e-book para vocês terem uma ideia o que é que o Márcio estava passando para vocês. Tá bom? Aguardamos todos vocês no Instagram, aguardamos todos vocês no Zoom, na próxima live, que será um sucesso. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite. Hoje é quinta-feira, praticamente um final de semana, amanhã sexta. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.